Olá pessoal, bem-vindos a Ideias Mecânicas Avançadas Educacional. Eu sou o professor César Hipólito e hoje nós teremos uma aula simples, né? Ainda com alguns conceitos básicos da cinemática escalar. Vamos reforçar esse tema porque ele é importantíssimo para as provas, né? E todas as certificações que eventualmente vocês possam fazer. Joia? Nós vamos passar por alguns conceitos que nós visitamos, mas que vale a pena a gente reforçar. E posteriormente teremos uma breve simulação disso, para que a gente possa consolidar esse conhecimento. E faremos um exercício de aplicação, ok? Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui, conceitos básicos, né, da cinemática escalar. E esses 6 principais pontos, eles precisam ser reforçados, tá bom? Então, primeiro, a gente compreender o conceito de ponto material. Lembra, quando a dimensão do meu sistema físico, do corpo que está sendo estudado o movimento, ele não é relevante em relação às dimensões, por exemplo, da trajetória ou do caminho que eu estou seguindo, né? Nós falamos sobre isso. Então, quando o corpo ele não é significativo em relação a essa trajetória, eu posso considerá-lo como um ponto material. Aí você fica imaginando, como isso, né? Vamos pensar aqui o seguinte, né? Eu estou indo daqui para São Paulo, né? Se eu estou indo de motocicleta, de bicicleta ou de ônibus, as dimensões do meu veículo, né, ou do meu sistema físico que proporciona esse movimento, ele é insignificante, né? Ele não se torna algo principal na análise do meu estudo. Então, por isso eu posso considerá-lo um ponto material. E para que você possa compreender o ponto extenso, nesse mesmo exemplo, vamos imaginar que eu saí de Sorocaba, fui para São Paulo para visitar uma pessoa. Ao chegar lá, eu entrei numa rua extremamente estreita, pequena, para poder chegar na residência da pessoa. Percebam, se eu fui de caminhão, de ônibus, de carro ou de motocicleta, se torna relevante para que eu possa entender o estudo de movimento. Ficou claro? Então eu classifico, naquele momento que eu cheguei na rua da pessoa que eu vou visitar, o corpo ele se torna um ponto extenso, ou um corpo extenso. Então, pessoal, não é a questão da dimensão particularmente do corpo, mas sim das características desse corpo versus, né, o tipo de estudo que eu estou fazendo em relação às dimensões do sistema como um todo. Por exemplo, a Terra é extremamente gigante, assim como o Sol também é extremamente gigante. Mas se eu for fazer uma comparação de estudo cinemático da translação da Terra em relação ao Sol, eu considero como um ponto material, apesar da Terra ser extremamente gigante. Perceberam? Então, um ponto extenso é quando eu cheguei na rua, que eu estou fazendo a visita à pessoa, e a rua é extremamente curta, a garagem é pequena, se eu estou de ônibus, se torna um problema. Então, aí, eu imaginar ou estudar o corpo, ele se torna relevante em relação às dimensões do meu ambiente. Então, por isso eu chamo de ponto ou corpo extenso neste momento. Ok? Vocês vão ver isso também quando a gente estiver na simulação. Pessoal, referencial, isso também é importante. Referencial vai nos alavancar para entender o conceito também de repouso e movimento. Tá joia? Então, referencial é aquela situação no meu estudo do movimento onde eu determino com quem eu estou fazendo a comparação para compreender se o que eu estou estudando é repouso ou movimento. Aí você me pergunta, o que está acontecendo? O que ele está falando? Por exemplo, vamos fazer aqui aquela lembrança de uma pessoa dentro de um ônibus. Tá joia? Eu tenho lá você e um colega dentro de um ônibus. Se você adotar o ônibus como referencial para sua análise, você está em repouso, né? Você dentro de um ônibus, mesmo que ele esteja andando, você está em repouso em relação ao ônibus. Ok? Agora, se nós usarmos como referencial algo que está fora do ônibus,
você vai perceber que você usando, por exemplo, uma loja que você conhece naquela rua e você está dentro de um ônibus, se você olha para a loja e percebe que você está passando pela loja, você vai perceber que você está em movimento porque você usou aquela loja como comparação em relação ao que está acontecendo com você dentro do ônibus. Ficou claro? Então, a questão de referencial é justamente isso, permitir que você faça essa comparação para determinar se você está em repouso ou em movimento em relação a alguma coisa. Assim como nós fizemos os exercícios do navio, onde temos as pessoas dentro do navio, elas em relação ao próprio navio estão em repouso, mas elas e o navio em comparação com o planeta Terra estão em movimento. Ficou claro? Caso tenha alguma dúvida, deixe um comentário, isso é importante. Pessoal, trajetória, isso, quando nós estudamos o movimento, e nós vamos ver isso na nossa simulação, eu estabelecer o caminho do meu estudo de movimento me ajuda a identificar a trajetória. Por exemplo, eu tenho que fazer um salto bacana de moto através de uma ponte, né? Uma rampa é colocada num cânion e eu vou fazer um salto. Então eu tenho que atingir o outro lado. Então eu calculo muito bem a minha trajetória que eu tenho que seguir, quer dizer, o caminho que eu vou seguir para eu atingir o objetivo de alcançar o outro lado. Então, quando eu faço isso, eu estabeleço a trajetória que eu vou seguir. Da mesma forma que o nosso exemplo, eu estou indo de Sorocaba para São Paulo. É a minha trajetória, eu estabeleci o meu caminho para eu alcançar São Paulo. Beleza? Olá, pessoal. Continuando aqui, ó, espaço versus variação do tempo, né? São dois conceitos ainda que básicos para que a gente possa compreender o estudo do movimento. Lembra do nosso exemplo? Eu estabeleci aqui, ó, uma trajetória, ok? Que é um determinado ponto onde eu tenho aqui a minha posição zero, lembram? Eu vou colocar até as duas letrinhas que podem ser dependendo da literatura, S ou D. E na simulação, que é em cima de uma pista de corrida, vocês vão perceber esse mesmo conceito. Onde eu estabeleci aqui uma trajetória, eu estou indo da posição 0 até a posição 35, tá? Onde existem plaquinhas que me indicam, né? Onde é 10, depois onde é 20, depois onde é 30 e depois onde é 35. Que são posições, exatamente como a gente vê na estrada, né? E essa aqui é minha estrada, essa aqui é minha trajetória. Então, eu tenho aqui um referencial, né, que define a minha trajetória, de onde eu parti da posição 0 e peguei e segui até a posição 35. Vou até colocar primeiramente aqui o meu ônibusinho. Aqui. Então, quando eu tenho a necessidade de calcular o valor da variação de espaço, lembrem que nós chamamos de ΔS, e a variação de tempo, onde nós chamamos de ΔT. O que é fundamental a gente calcular aqui é exatamente para ΔS ou ΔD, né? E depois ΔT. No meu desenho, eu estou enxergando, por enquanto, somente posições relativas, né? Então, se eu tenho que calcular o ΔS da posição 1 até a posição 2, qual seria o resultado? 35 menos 0. Seria igual a 35, vou chamar aqui de quilômetros. Vamos imaginar que seja 0 quilômetros e a posição 35 quilômetros. Tá joia? E vamos imaginar que o meu ônibus saiu do terminal aqui, que seja, às 13 horas, e na posição 35 está na estação 14 horas, que é exatamente uma hora depois.
Percebam, qual seria o delta T para essa condição? 14 menos 13, que é igual a 1 hora. E faz todo sentido, né, pessoal? Se eu sair às 13 da posição 0 e cheguei às 14 na posição 35, e eu quero o delta justamente para esse espaço percorrido, eu levei 1 hora somente de delta, de variação de tempo. É esse tipo de conceito que nós vamos explorar inicialmente. Ficou claro? Então, por favor, caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade de colocar um comentário, né, para que a gente possa revisitar esse tema de uma outra forma. E nós vamos para um exercício de aplicação. Conforme nós vimos ainda há pouco no quadro, né, vamos fazer algumas simulações para que a gente possa passar por aqueles principais conceitos que nós vimos em sala, que são importantes para avaliações, provas e que eventualmente pode cair até em Enem ou qualquer tipo de seleção. Joia? Então vamos passar por alguns conceitos básicos que são importantes que a gente revisite, né, conforme eu apresentei, e aqui fica mais fácil vocês visualizarem nesse modelo 3D. Tá joia? Então vamos lá. Primeiro, né, o ponto material. Lembra quando nós falamos de um ponto material? É quando as dimensões do corpo, né, ou do sistema físico ao qual eu estou estudando, ele não é relevante versus ao estudo que eu estou fazendo. Como vocês podem perceber aqui, eu tenho uma pessoa, né, num campo de corrida, né, que é relativamente grande, né, então as dimensões desse corpo ele não se torna relevante para o meu estudo. Então isso eu caracterizo isso como um ponto, né, um ponto material, podemos assim dizer. Da mesma forma que nós falamos, quando eu estou me deslocando de Sorocaba para São Paulo, né, e se eu estou indo de carro, se eu estou indo de moto ou qualquer outro veículo, é insignificante eu definir isso para o meu estudo, né, o tamanho do carro, né, o tamanho do veículo que eu estou usando. Assim como nós estamos vendo aqui o corredor versus o tamanho desse estádio aqui, né, para que eu possa fazer esse estudo de movimento. Lembre, cinemática é o estudo do movimento, só que a gente não se preocupa com as suas causas, ok? Ficou claro? Então vamos seguir adiante. A partir do momento, né, quando que nós temos um corpo extenso, é quando esse corpo ele se torna significativo em relação ao meu estudo de movimento. Podemos aqui ter o mesmo, né, corredor, né, aqui na sua posição de saída, perfeito? Da mesma forma, quando nós falamos que estamos, né, na direção de São Paulo, não importa qual carro, né, mas a partir do momento que nós chegamos no nosso endereço ou chegamos no endereço da pessoa que vamos visitar, de repente aquela rua é muito pequena, e aí se você está num ônibus, ou se você está numa moto, ou se você está de carro, isso se torna relevante versus a dimensão de onde você está se localizando ou de onde você está se locomovendo. Percebam que aqui eu estou numa região muito mais próxima do meu corredor, né? E de repente eu vou fazer uma análise muito pequena desse ambiente. Então o corpo aqui, ou o sistema físico, né, se torna relevante. Por isso nós o chamamos de corpo extenso. Ok? Seguindo adiante, o espaço. Né? O espaço, lembra quando nós falamos? O espaço estaremos associando a distância que nós vamos estudar, a distância que o nosso meio físico, o nosso sistema físico, ou o nosso corpo pontual, ou o nosso corpo extenso, estará realizando movimento. Lembra, né? Falamos que podemos ter, de acordo com a literatura, deslocamento, D, por exemplo, né? Ou S, de space, né? Espaço em inglês. Então, muita atenção para isso, para que, dependendo do exercício, você poder se situar corretamente e identificar qual é a distância que é necessariamente, de repente, exigida para a solução do exercício. Então, muita atenção nesse aspecto. Então, perceber
que tipo de nomenclatura está sendo usada é fundamental para você ter sucesso. Referencial. Isso é um outro ponto importantíssimo. Percebam que o nosso corredor aqui na nossa simulação possui como referencial, né, esta pilastra aqui. Né? É fictício, tá, pessoal? É só para estabelecer que aqui seria, por exemplo, o marco zero, né, a referência de onde ele está partindo o seu movimento, para que eu possa estabelecer e compreender se este corpo ou sistema físico está em movimento ou não. Lembra quando a gente começa a entender o conceito de movimento ou repouso? Eu preciso estabelecer uma comparação com um referencial específico. Né? Então, por exemplo, se eu tenho alguém se deslocando numa rua, eu percebo que essa pessoa está em movimento porque eu estou comparando esta pessoa com algum outro elemento na mesma rua, para que eu possa compreender se ele está se afastando ou está se aproximando daquele referencial. E aí eu consigo identificar se esta pessoa ou esse sistema físico está em movimento ou está em repouso. Mais uma lembrança, quando nós fizemos os exercícios, né, das pessoas que estão dentro de um navio. Se eu usar o navio como referência, ou um ônibus, conforme também nós falamos, né, se usarmos o ônibus como referência, as pessoas que estão lá dentro elas estão em repouso. Mas para uma pessoa que está do lado de fora, sendo usado esta pessoa do lado de fora como referência, quem está no ônibus está em movimento. Porque eu olho para o ônibus, ou para o navio, ou para qualquer outro sistema físico e vejo que ele está em movimento porque ele está usando a mim como referência. Ficou claro? Isso é extremamente importante, pessoal, vocês compreenderem esse conceito de referencial para que você possa entender se o determinado sistema físico está em repouso ou em movimento. Ok? Então a gente está passando aqui por alguns contextos que é exatamente o que nós falamos no quadro ainda há pouco. Então olha só. Você estabelece um referencial, você percebe que este corpo ou sistema físico, uma vez identificado se ele é pontual ou se ele é extenso, você vai estabelecer qual é a referência que você vai estar usando e você vai ver se ele está progredindo numa posição. O que isso significa? Conforme o nosso próprio simulação aqui mostra, eu tenho aqui várias separações que mostram, por exemplo, o ganho de espaço de 10 em 10 metros. Né? E o meu corredor está aqui preparado para estabelecer o seu disparo. Né? Então, eu tenho um referencial, eu tenho todas as posições previamente determinadas, correto? E a partir do momento que o corredor começa a avançar no sentido positivo, né? Porque eu vejo aqui que é um sentido positivo, porque eu tenho 0, 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Então, a pessoa ela vai estar avançando de 10 em 10 metros, por exemplo, né? E estabelece a partir desse momento, pessoal, uma trajetória. O que isso significa? Que ele estabeleceu um caminho que ele vai estar seguindo. Né? Que no nosso caso, percebam, né? Está aqui estabelecido por esta linha azul, né? Onde mostra que o nosso corredor saiu da posição 0 e chegou até a posição 40. Então a trajetória dele foi exatamente essa linha azul, que é o caminho na sua pista de corrida. Né? Então temos a trajetória, temos o sentido que ele adotou, né? Temos a visão de se é um corpo extenso ou se é um corpo pontual, né? Ou um sistema pontual, ok? Tudo isso é extremamente importante para que você possa fazer um estudo de movimento. Mas lembrando, em cinemática a gente não se preocupa com as causas desse movimento, ok? Percebam, lembra quando nós estudamos como que eu calculo o delta, né? O delta do espaço, lembra?
é sempre o espaço final, né, aqui no caso 40, menos o espaço inicial, que seria 0. Tá joia? Então, eu calculo delta 40 menos 0. Lembra? Também importante, quando nós estudamos movimento, nós temos uma variação do espaço em função do tempo, né? Porque o tempo sempre caminha para frente, então todo o esforço em que o nosso corredor faz na direção de alcançar até a marca dos 40 metros, ele faz isso versus um tempo que ele gasta. Isso define o conceito de movimento. Você estabelece que o corpo está em movimento. Claro, não esquecer dos demais pontos, né? Trajetória, qual é o esforço que foi aplicado nesse sistema, né? Se ele é pontual ou se ele é extenso, né? Qual foi a distância percorrida, qual o tempo gasto. Lembram disso, né? Então, isso é importante reforçar para que vocês possam entender esse conceito. Estudamos também a questão de ΔT. Lembra? Delta é sempre a variação. E a variação diz respeito para o tempo, tempo final, menos o tempo inicial. Para o espaço, espaço final, menos o espaço inicial. Só que esse espaço final e inicial, eu certamente vou qualificar quais são os parâmetros que eu quero que você calcule esse delta. Aqui no nosso exemplo desta simulação, eu estou mostrando 40 menos 0, mas de repente eu posso pedir que você faça um cálculo de delta, por exemplo, do seu corredor, saindo da posição 10 e alcançando até a posição 30. Logo, o seu delta de espaço seria 30 menos 10 igual a 20. Ok, pessoal? Então, por favor, reforcem esses conceitos para que a gente possa revisitá-los. E se caso vocês tenham alguma dúvida, coloquem um comentário e façam uma pergunta que a gente endereça isso de maneira totalmente e novamente de uma forma diferenciada. Ok? Obrigado pelo momento e até a próxima aula. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer um exercício de aplicação aqui, ó. Caiu na prova da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é importante, do que nós falamos ainda há pouco. Vamos ler aqui. Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, está aqui no meu desenhozinho bonito, afirma que o passageiro sentado à sua frente, está aqui, então a Heloísa está aqui, temos o passageiro aqui à sua frente, não se move. A Heloísa afirma que o passageiro à sua frente não se move. Ou seja, está em repouso. Ótimo. Ao mesmo tempo, o Abelardo, que está aqui, numa montanha aqui do lado de fora do ônibus, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que os passageiros, afirma que o passageiro está em movimento. Ok? Então, ela, dentro do ônibus, observa a pessoa que está logo à sua frente e fala: não, esse passageiro que está aqui comigo está em repouso. Ao mesmo tempo que Abelardo, que está do lado de fora, enxerga o passageiro e afirma: não, ele está em movimento. Vamos continuar. De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados na cinemática, explique de que maneira devemos interpretar as afirmações de Heloísa e de Abelardo para dizer que ambas estão corretas. Olha que questãozinha interessante, pessoal. Primeira coisa para que a gente possa qualificar isso da maneira correta o importante é que cada um está usando o referencial que lhe convém para determinar o que ele afirmou. O que isso significa? Se Heloísa está dizendo que o passageiro à frente dela está em repouso, é porque ela está usando o referencial, o próprio ônibus. Ela usando o referencial, o próprio ônibus, mostra que o passageiro que está logo à frente está em repouso e está correto. Da mesma forma que, ao usar Abelardo como referencial,
Por isso Abelardo percebe que o ônibus está em movimento, porque o Abelardo está do lado de fora, olhando o ônibus passar. Então, também Abelardo está correto em interpretar que o ônibus, ou o passageiro dentro do ônibus, está em movimento. Então, tudo se baseia no contexto de qual referencial está sendo usado para cada um dos observadores. Este é o caminho para a solução desse exercício. E você deve escrever isso. Então, escreva. Dependendo do referencial, cada um dos observadores vai interpretar se está em movimento ou repouso de maneiras diferentes. Para a Heloísa, que está usando o próprio ônibus como referencial, o passageiro logo à frente está em repouso. Abelardo, que está do lado de fora, está usando um outro referencial que apresenta para ele como se o ônibus e o passageiro estivessem em movimento. Então, ambos estão corretos em função de cada um ter a sua interpretação do referencial utilizado. Perfeito? Muito tranquilo, muito fácil e uma bela de uma questão de prova. Obrigado a todos e aguardo pela próxima aula.